Olá, turma do nono ano, vamos fazer a nossa correção. Antes de iniciar, quero parabenizar a todos que vêm fazendo a atividade na plataforma e que eventualmente vêm tirando dúvida. Muito bem, desde já é algo que podemos, de certa forma, devido à distância, admirável, tá certo? Porque nem todos têm essa facilidade de estudar um pouquinho à distância, certo? Mas isso não é fácil nem para você, nem para mim, mas a gente vai superando isso aos poucos. Qualquer dúvida é só chamar. Lembrando que estamos entrando aí em um conteúdo em que, de certa forma, é visto por alunos que estão no nono ano de grande dificuldade, vê aí uma grande dificuldade na questão do gênero romance, certo? E principalmente quando estamos estudando aí orações subordinadas. Temos aí muito que estudar aí pela frente, orações subordinadas, substantivas, adjetivas e adverbiais. Vamos lá, gente. Primeira questão aqui sobre o nosso texto, certo? Lá se tinha aí um pequeno trecho de uma obra em que falava que o retrato envelhecia enquanto a pessoa que foi colocada no retrato, ela permanecia jovem. Olha aí o interessante desse romance. Como é que um retrato, certo? Ele vai envelhecer, ele apresenta lá a pessoa que foi desenhada, lá, pintada, ela envelhece, enquanto a pessoa no mundo real mesmo, ela vai permanecendo jovem. Olha aí o que esse romance aí colocou para chamar a atenção do leitor, tá certo? Sem falar naquela linguagem bem rebuscada que foi apresentada aí no texto, certo? E outra coisa, que alguns dizem assim, professor, a leitura foi um pouco cansativa. Gente, cansativa de certo modo, porque nesse romance se colocava descrições, tentava ambientar o leitor ao máximo possível, por isso que era colocado aquela grande riqueza de detalhes pelo narrador, tá certo? Pelo narrador, obviamente, na produção do escritor. Então vamos à primeira questão. A palavra lilás, no fragmento da obra O Retrato de Dorian Gray, poderia designar cor, mas no texto sugere outro sentido. Qual? Gente, falou lá em fragrância, isso é fragrância. Nesse caso está se referindo a o quê? Sugere que trata-se de uma flor, pois é mencionada a sua fragrância, tá certo? Então vamos aí à nossa segunda questão. Na segunda questão, que elementos da cena levou Lord Hamilton a pensar nos pintores de Tóquio e por quê? Como vocês podem perceber, ele citou lá que foram as sombras das árvores voantes que cruzavam as cortinas. As associações de ideias foi devido ao fato de o pintor de Tóquio procuraram a dar sensação de ligeireza e movimento em arte, certo? Então, ele lembrou disso, porque provavelmente a característica desses pintores de lá era colocar traços que incluíam um certo movimento, uma ligeireza, rapidez, tudo bem? Vamos à terceira questão. Onde se passa a cena narrada? Descreva o espaço, certo? Gente, nessa questão aqui, é importante lembrá-los que não é necessário ter a sua resposta fiel ao que está sendo colocado aqui, certo? Notem essa questão, pois vocês podem muito bem identificar outros trechos e colocar como sua resposta. Não é porque a resposta está sendo colocada aqui e que a sua está errada. A sua pode muito bem estar certa, certo? Só que colocada de uma outra maneira. Então vamos lá. A cena ocorre em um ateliê, não tão distante de Londres. É perceptível logo aí no meio, durante a leitura, é bem perceptível que logo lá naqueles parágrafos que são colocados lá como intermediários entre o início e o final, tá certo? A cena ocorre em um ateliê não tão distante de Londres.
de onde não se pode ouvir o ruído da cidade. Imagine aí a complexidade do ego desse pintor. Procura aí um lugar isolado para fazer suas obras. Quarta questão. Há uma discórdia entre o pintor Basil e o Lord Helder, em relação ao quadro, em que eles discordam. Vocês perceberam aquele momento em que eles começaram, o pintor colocou uma situação e o Lord meio que divergiu, certo? Vamos lá. O que seria isso? Então o Lord Wilton achou que o quadro deve ser exposto, mas Basil disse que não tem a intenção de fazer isso, certo? A partir disso surgiu aquela pequena, digamos assim, discussão, pois ele dizia, olha, como é que um pintor, todos os pintores têm esse tipo de problema, todos buscam a fama, mas de certo modo acabam evitando, não é isso? Quando conseguem. Vamos à quinta questão. O que Lord Wilton critica no comportamento dos pintores? Justamente isso. Ó. Ele critica o fato de os pintores quererem ficar famosos, mas... Então vamos à sexta questão, certo? Na sexta, diante da justificativa dada por Basil para não expor o quadro, o Wilton o ironiza. Por que isso acontece? Então, gente, ele ironiza devido a isso. Explica pelo fato de Basil dizer que não vai expor o quadro por ter colocado muito de si nele. Wilton não vê semelhança alguma entre o pintor e a pintura. Por conta disso, de considerar que o pintor era um pouquinho feio e não poderia dizer assim, aqui tem muito de mim nesse quadro, então houve essa divergência aí, tá certo? Então, acaba meio que justificando a divergência no início e tentou justificar logo depois o porquê que não queria expor. Então vamos aí à sétima questão. Qual é o raciocínio de Basil para justificar o porquê dele não querer ser como um moço do retrato? Gente, ele colocou lá, olha, diz que há uma fatalidade em as pessoas bonitas, como o moço do retrato, ou muito inteligente, como pessoas que se destacam de alguma forma, tá certo? Então ele tinha essas questões que ele não concordava muito, mas como podemos observar, é muito característico no romance esses questionamentos, esses posicionamentos ligados ao próprio ego, ok? Vamos aí à oitava questão. Com base no texto lido, é possível inferir se Lord considera Basil feio ou bonito? Obviamente que ele considera o quê? Feio. Durante a leitura lá do romance, foi até colocado algumas questões, certo? Questões não, foi colocado algumas expressões para justificar isso. Então vamos lá. Considera Basil feio, pois diz que este não parece em nada com o moço do retrato, certo? Então, tem alguns detalhes que deixa bem mais claro. Então, você pode observar lá no seu texto que vai verificar o que está sendo pedido aqui. Então, a sugestão de resposta seria essa. Pode-se deduzir que ele considera Basil feio, pois diz que este não se parece em nada com o moço do retrato. Ok? Vamos à nona questão. Que narrador se apresenta no texto lido? Gente, como eu expliquei na aula passada, certo? É muito importante verificar os elementos da narrativa. Então, quando você pega o seu material e verifica os elementos da narrativa, vai verificar que trata-se de quê? Narrador em terceira pessoa, que testemunha ou conta a cena. Exemplo disso, ao fitar sua obra, em que tão artisticamente retratara linhas tão graciosas e gentis, o pintor não pôde deixar de sorrir. Ok? Então, como pode perceber, tem alguém lá presenciando tudo e passa a contar. Décima questão. Que tipo de discurso é usado na narrativa? Explique. Olha,
discurso direto. Como eu falei para vocês, no discurso direto é muito interessante que é possível verificar todos os aspectos de um personagem. Mas vamos para o exemplo. É esse o melhor trabalho, Basil, a melhor coisa que você tem feito, disse Lord Harry, languidamente, ok? Então, esse aqui seria um exemplo de discurso direto, ok? Vamos aí à 11ª questão, não, gente, desculpa. Vamos agora para a nossa revisão, tudo bem? Então, vamos lá. A revisão quanto às orações subordinadas. Dadas as orações destacadas a seguir, a única que se classifica como subordinada, substantiva e subjetiva. Estão lembrados aí das características das subordinadas substantivas, certo? Subjetivo, no caso. Verbo, certo? Em terceira pessoa, o verbo da oração principal em terceira pessoa. Eu poderei ter aí na oração principal verbos que indicam aí passividade. E temos alguns verbos especiais, podemos dizer assim, especiais na construção das orações subordinadas substantivas subjetivas. Então vamos à primeira, desejo que, certo? Então nesse aqui, nessa primeira oração, desejo, eu tenho o sujeito elíptico, e tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, obviamente que a subordinada vai exercer o quê? Vai exercer função de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, não é o nosso item A. Convém que todos concordem. Então, o nosso item correto será o item D. A C, gostaria, verbo transitivo indireto, sujeito elíptico. Então, podem perceber, a única que não contém a estrutura na oração principal completa será as objetivas diretas e indiretas. Ok? Por quê? As subjetivas, o seu sujeito estará na subordinada. Tudo bem? Então, C, gostaria, verbo transitivo indireto, então a subordinada objetiva indireta. Vamos a D. A diretoria necessita, quem necessita de alguma coisa. Pronto, gente, repetindo novamente, certo? A diretoria necessita de. Então, como podem perceber, eu tenho uma estrutura completa, certo? Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo transitivo indireto. Nesse caso, vai ter o complemento. Então, a subordinada vai exercer a função de objeto indireto. Então, vamos para a nossa classificação aqui. Oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Então, não é o nosso item que o enunciado pediu aí na primeira. A D, o item E. Por que não foi o item E? Os diretores imaginam, quem imagina alguma coisa. Então, como podem perceber, sujeito, verbo transitivo direto e a subordinada vai ser o quê? Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Segunda questão. Marque a alternativa em que apresenta uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Verbo em terceira pessoa, certo? E o sujeito vai estar na subordinada, então não vai ser a nossa opção. O gerente avisou de... Quem avisa alguma coisa, certo? Que seria dispensado. Então, não vai ser a nossa opção. Espero, sinceramente, que... Então, está aqui a nossa resposta. Espero, sinceramente, espero. Eu tenho o sujeito, o verbo, o sinceramente aqui vai ser apenas um modo, certo? Não confundam. Isso aqui veremos mais adiante, certo? Mas em outra situação. Então, o nosso item correto na segunda questão será o item C. Por quê? Espero, sinceramente, que. Quem espera alguma coisa. Verbo transitivo direto. A subordinada vai ser que? Oração subordinada, substantiva objetiva direta. D. Por que não foi a D? Maria desconfiou. Quem desconfia de alguma coisa. Eu tenho aqui um verbo transitivo indireto e a subordinada vai ser objetiva indireta. Classificação, oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Por que não foi a E? Seria interessante que, certo? Seria interessante que os documentos fossem assinalados. Então, seria
Interessante, o sujeito está onde? Está na subordinada, então nesse caso ela vai ser uma subjetiva. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Terceira questão. Leia as frases a seguir observando as orações destacadas. Os alunos necessitam de... Aqui vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. É necessário. Olha o verbo em terceira pessoa. Então, é necessário que os alunos entendam bem o conteúdo de aula. Então, nesse caso, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Os professores pensam. Então, sujeito, verbo transitivo direto, função de objeto direto. Então, classificação, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, vamos lá para as nossas opções. Então, só tem uma que atende a essa sequência aqui de classificação, que será o nosso item E. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, objetiva direta e objetiva direta. Ok? Vamos lá, a próxima. Quarta questão. Leia o trecho a seguir e observe as orações destacadas. Então, como vocês podem ver, é comum. É comum o quê? Então, vai ser a nossa opção correta, será subjetiva. O que é comum? Encontrar menores em locais de situação frontalmente contra aquela lei, ok? Então, nesse caso, a nossa opção correta será o item A. Quinta questão. Na quinta questão não tem, certo, gente? Essa atividade aqui, que eu fiquei devendo, vou enviar separadamente para vocês, tudo bem? Então, não vai dar para vocês ter uma visão nítida do que está sendo colocado aqui, enviarei separadamente, ok? Então, foi isso a nossa correção. Até a nossa próxima aula. Tchau!